Escritura, ou seja, numa versão que nós temos a língua lá do latim, sola, é somente a Escritura. E nós vamos então estudarmos de maneira especial nesse mês de outubro, durante os domingos no culto à noite, os temas, os 5 solas, que são base da fé que nós chamamos protestante. As igrejas protestantes adotam esses 5 solas porque são princípios que surgiram, e eu quero contar um pouquinho dessa história a vocês. Convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 78. Salmo 78. Qual a importância dessa reforma que aconteceu na igreja cristã? Nós agora, no dia 31 de outubro, celebraremos 506 anos da reforma protestante. E nós louvamos a Deus porque ela aconteceu. E nós precisamos relembrar o que de fato aconteceu. Nós temos diante de nós a palavra de Deus. E eu quero ler alguns versículos do Salmo 78. Mas antes disso eu quero relembrá-los. Como nós temos a palavra de Deus e como ela chegou a nós. Quando nós estudamos o Evangelho de João, nós vimos que o Senhor Jesus ressurgiu e Ele apareceu aos seus discípulos. E Ele falou assim: olha, vocês não façam nada, até que vocês sejam revestidos. Isso já começa ali em Atos. Revestidos de poder pela presença real e pessoal da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. E ali em Atos capítulo 2 diz que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Ali começa a igreja. E no capítulo 2, verso 44, 47, diz que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos agora transmitiam aquilo que eles ouviram do Senhor Jesus. Tudo que eles ouviram do Senhor Jesus agora estava sendo escrito. E por isso a igreja tinha esses líderes como referencial. E a palavra de Deus, ela começa a se espalhar. No capítulo 9, um homem, ele é transformado de perseguidor, agora perseguido. O apóstolo Paulo é o teólogo da igreja cristã. Ele vai trabalhar no livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos. E a carta de Paulo aos Efésios, um tratado teológico de mais profunda riqueza. E Paulo, anteriormente perseguidor, agora se torna perseguido. Por quê? Porque ele vai ser o missionário. Como o pastor Paulo Júnior mencionou esses dias, eu gosto do termo, um bandeirante da fé. Aquele que vai primeiro, aonde? A outras regiões. Paulo, ele passou por várias regiões daquela bacia do Mediterrâneo. Nós até mostramos há poucos dias atrás, aquela região que ela é chamada de Ásia Menor, onde tem várias cidades. Numa cultura greco-romana, Paulo prega o Evangelho e as pessoas são tocadas pelo poder do Espírito Santo. A igreja começa a se expandir. E depois de Atos, essa igreja começa agora cada vez mais estar em lugares diferentes. Ainda lá em Atos capítulo 9, capítulo 8, a perseguição se estabelece. E a igreja é esparramada por todos os lugares. Até que, após o sangue dos mártires, quem foram os mártires? O primeiro mártir cristão do Novo Testamento é quem? Vocês lembram? Estevão.
E depois de Estevão, nós temos vários imperadores que lançaram os cristãos à morte, de maneira que os animais violentos, feras, comiam, devoravam, quando não eram queimados vivos, cristãos. E o Império Romano persegue a igreja, e a igreja é cada dia fortalecida. Foi Tertuliano, não foi ele, agora me fugiu, ele disse: o sangue dos mártires é a semente do crescimento da igreja. E quando nós chegamos no século IV, 313, Constantino, numa disputa de poder com outro homem, Magêncio, um outro desejoso de ser imperador, Constantino tem uma imagem, uma visão, segundo ele, que Jesus se revela a ele. E Constantino então vence Magêncio, e Constantino se torna o único imperador romano. Mas com isso, Constantino estabelece que agora a fé cristã seria a fé de todo o império, seria a religião oficial do império. Mas foi ali, no momento da oficialização da igreja como religião do imperador, religião obrigatória agora, que os problemas da igreja cristã começam a aparecer. Se você tem uma noção, próximo de Constantino, 2 séculos depois, em 593, já agora, como religião oficial, a igreja agora não somente cuida dos valores espirituais, mas ela também tem poder político. A igreja agora está relacionada à espiritualidade, à palavra de Deus, e também ao domínio político. Por exemplo, nós temos a mistura de Estado e religião. Essa fé cristã agora, o líder, nós podemos saber que a partir desse contexto se estabelece também a figura de um líder maior na igreja, o Papa, e a partir desse contexto nós temos então uma manifestação de distorções do que o Evangelho do Senhor Jesus trouxe. Por exemplo, a igreja enriquece, mas enriquece a ponto de ter campos e regiões, até chamar de Império Sacro Romano. Império Sacro Romano. Um império de maneira que a grandeza estava ligada à condição financeira da igreja. Nós temos no ano 593, Gregório I, esse líder, esse Papa, estabelece a doutrina do purgatório. Qual é a doutrina do purgatório? Que a pessoa que morre aqui, sendo cristã, ela não vai para o Senhor Jesus. E seja qual pessoa for que morrer, ela não vai para o inferno. Ela vai para um lugar que ela precisa purgar os seus pecados. E aí o que acontece? Essa relação, a partir desse momento, abandona as escrituras e se cria um monte de práticas totalmente distanciadas das escrituras. Começa-se então a se estabelecer doutrinas de homens que não foram inspirados por Deus. Qual era o objetivo? A pessoa muitas vezes fazia um culto aqui, para alcançar a pessoa que estava lá no purgatório, para que ela lá encontrasse o caminho da salvação, negando as escrituras sagradas. Nós temos no ano 600, ainda com Gregório, o estabelecimento da língua oficial de qualquer missa, de qualquer reunião. Lembrando que até aqui, nós estamos falando da igreja cristã, só havia uma igreja cristã. E a igreja cristã agora é colocada para fazer com que todas as suas reuniões fosse ensinada a palavra de Deus na língua latina, no latim. Mas espera aí, quem tem conhecimento do latim? Nós somos todos aqui, imaginemos nós, alemães. Nós somos escandinavos. Nós não temos conhecimento do latim. Mesmo assim a missa será ensinada em latim.
o povo agora deixa de ouvir a palavra de Deus. E o que acontece? Nós temos vários fatos. Ano 700, é estabelecido o culto à cruz e às relíquias chamadas dos apóstolos, sagradas. Nós temos no ano 998 a canonização agora de pessoas que eram chamadas agora pela igreja merecedoras de ter um destaque, canonizando, decretando que elas eram perfeitas, dignas de ser veneradas. A canonização de pessoas, de homens e até mulheres. No ano de 1079 nós temos o estabelecimento do celibato. Todo líder religioso, o padre, não poderia contrair núpcias, não poderia se casar a partir do ano de 1079. No ano de 1215, a transubstanciação. Quem sabe o que é a doutrina da transubstanciação? É a doutrina relacionada ao quê? A ceia. Eles colocam agora uma doutrina que diz, quando você participa do corpo aqui no pão, esse pão é o próprio corpo. Por isso que não se mastiga na doutrina romanista, porque ali é o corpo de Cristo. O cálice é o próprio sangue. E por sinal, eles retiraram também a participação do cálice. Jesus ensinou, participe do corpo e do meu sangue, que é através daquele momento onde o vinho, o suco de uva, é destinado para estar representando o sangue de Cristo. Nós temos a partir dali, todos esses fatos que a igreja vai se deteriorando. Ou seja, ela vai perdendo o referencial da palavra de Deus. Quando nós chegamos no ano de 1508, nós temos, a partir dali, século XVI já, outras práticas, como por exemplo, a confissão auricular. Ninguém poderia confessar um pecado agora, se não tivesse um líder religioso para ouvi-lo. Qualquer pecado do povo cristão precisava ser confessado a alguém que pudesse ouvir e sentenciar como seria o perdão dos pecados. Perceba que cada dia que passa, cada ano que passa, cada século que passa, vai se distanciando da palavra das Escrituras. Nós chegamos no século XVI com o Papa Leão X. E nessa época a igreja queria construir a Basílica de São Pedro. Por sinal, você pode visitar lá, se você quiser conhecimento histórico. Está lá, em Roma. Mas o Papa sabe que é muito alto o valor. E o que ele estabeleceu? Ele estabeleceu o auge de toda a distorção da palavra de Deus. As chamadas indulgências. O que eram as indulgências? A indulgência era um documento carimbado pelo Papa, que concedia à pessoa perdão dos seus pecados, e até mesmo parentes, mas é claro, tinha que ser adquirido como? Através de pagamentos. E essa prática das indulgências promoveu uma distância gigantesca do ensino da palavra de Deus. Nesse tempo, havia um rapaz, um monge, um padre, agostiniano, que tinha muita dificuldade com Deus. Ele olhava para Deus e via em Deus um homem duro, um Deus duro, juiz, e ele tentava se autoflagelar, ele promovia muitas vezes punições, com o entendimento que Deus é mau. Mas, ele sendo um monge, ele pediu para ir a Roma, porque ele queria ter acesso às Escrituras, porque o povo não tinha acesso, afinal de contas, a máquina chamada imprensa, que vai ser descoberta, criada por, que lembram dele? O chamado Gutenberg. Essa é a aula do 7º ano, faz muito tempo já, viu, Marister? Gutenberg cria a máquina para copiar folhas. Ali começa a ter a proclamação de uma maneira mais fácil. Mas o povo não tinha acesso à Bíblia, e Lutero pede a ir a Roma, e quando ele vai a Roma, ele vai estudar as Escrituras. Você já pensou a cena? Você é cristão,
Você é padre. E aí, por isso que dá tempo de contar história, contar piada, contar a historinha da carochinha. Sabe por quê? Porque não tem a Bíblia para pregar, ué. Aí dá para contar muita coisa que não tem nada a ver, irmão Luiz. Mas não tinha a Bíblia. Lutero vai a Roma e quando ele abre o primeiro capítulo de Romanos, ele se depara no versículo 17. E ele diz, ou melhor, ele vê e ele observa e diz o texto, que o justo viverá pela fé. A justiça de Deus, capítulo 1, verso 17 de Romanos, porque a justiça de Deus se revela de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Ele percebeu que o Espírito de Deus tocou o coração dele e ele responde, aqui está a verdadeira fé que Cristo apresenta. A nossa justificação não é pelos nossos méritos, nem pela indulgência, é pela fé na pessoa de Cristo. Esse monge apresenta 95 pontos, as 95 teses. Coloca ela lá no castelo, era uma igreja e tinha um castelo de Wittenberg, a cidade que ele morava. Por que ele colocou na porta? Para fazer uma rebelião? Não, porque na porta da igreja era onde era publicado todas as informações relacionadas à sociedade, à cidade da época. Ele coloca as 95 teses. Quais são essas teses? Item por item, revogando, dizendo, nós não estamos seguindo as escrituras sagradas. 95 pontos sendo apresentados. E Lutero, o que acontece com ele? Ele é preso, ele é perseguido. Surge agora um processo em 1517 chamado de Reforma Protestante com Lutero. Lutero é levado a um local chamado Worms, é a chamada dieta de Worms. O que é isso? Fizeram um tribunal e colocaram Lutero no meio e deram a chance a Lutero. Lutero, você revoga o que você está ensinando. O que Lutero responde? Lutero diz, não posso ir contra a minha consciência iluminada pelas escrituras sagradas. Não posso ir contra aquilo que a palavra de Deus convenceu a minha mente e o meu coração. Como posso revogar? E a partir dali, nós temos, pela providência de Deus, um homem que escapa, porque ele seria morto, mas ele consegue abrigo por alguns líderes políticos, reis, que protegem Lutero. Deus utiliza Lutero para traduzir a Bíblia do latim para o alemão. O povo alemão possui agora as escrituras, mas não somente eles. Nós temos a tradução da Bíblia com Wycliffe, que é até um pouco antes de Lutero. Nós temos a tradução depois para outros idiomas, por meio agora de um grupo que serão chamados de protestantes. Protestavam por quê? Porque desejavam novamente retornar ao padrão. Qual padrão? Do ensino dos apóstolos. Por que nós falamos essa palavra reforma? Porque ela precisava voltar à forma original. E nós temos então, o primeiro aspecto que nós vamos abordar, que Lutero não abriu mão. Ele não abriu mão de dizer, somente a Escritura é palavra de Deus e tem poder para nortear a vida do homem e da mulher. Qual era o problema? A igreja. A igreja estava estabelecida com um entendimento que ela podia nortear os cristãos. Com o quê? Bulas, documentos chamados bulas papais, que eram carimbadas, assinadas pelos papas, e lá nessas bulas, nesses documentos, se falava coisas que não tinha base alguma das escrituras. Ou seja, nós temos uma igreja que tem a tradição, os documentos que ela mesma produz, acima, até mesmo acima das escrituras, de igualdade às escrituras ou acima. A tradição era colocada como se fosse palavra de Deus. E aí surge essa primeira
palavra, somente as Escrituras. Somente as Escrituras têm poder para direcionar a vida de um cristão. Somente as Escrituras têm poder para direcionar a igreja. A igreja não está acima da palavra de Deus, a igreja está abaixo da palavra do Senhor. E nós precisamos nortear nossas vidas por meio dela. Esse é um panorama da reforma protestante. Pode ser que você nunca ouviu, vai começar a aprender cada dia mais. Para alguns pode ser que você está relembrando. E agora nós vamos ler o Salmo 78, porque nós temos que aplicar. Porque se a reforma protestante for só uma informação histórica, nós estamos perdidos. Para nada valeu. Mas se ela tiver sentido para os nossos dias de hoje, sim, isso vai ser muito importante. Capítulo 78, perdão, Salmo 78. Diz assim, o versículo 1. Vamos ler juntos? Meu povo, dê ouvidos às palavras de minha boca. Que maravilhoso, né? Tem gente lá no praia agora, saindo do show. Tem outro que está parado no bar, assistindo futebol. Outro ainda emendou o final de semana, mas não é só um não, é todo final de semana no rancho. E Deus tem o seu povo que deseja ouvi-lo. O texto diz, o meu povo, esse meu povo, escute a minha lei. A palavra de Deus foi inspirada para que nós tivéssemos acesso a ela. Hoje pela manhã nós estávamos vendo o livro que está na mão direita de Deus, escrito por dentro e foi escrito para ser revelado por meio de Jesus Cristo, a sua igreja. Você está aqui hoje, você está no melhor lugar para ter a revelação de Deus por meio da sua palavra, de qual é o propósito, a vontade dele sobre a sua vida e sua família. A palavra de Deus diz assim, dê ouvidos, escute. A primeira expressão é escute a minha lei. O povo de Israel foi um povo que nós conhecemos várias histórias, mas o maior erro de Israel foi abandonar a palavra de Deus. Tudo que nós vamos ver aqui é desdobramento do distanciamento das Escrituras Sagradas. No versículo 2 diz assim, dê ouvidos às minhas palavras, as palavras de minha boca. Deus está conclamando o povo a tomar a atenção que é devida, a importância que é devida. E eu quero chamar a sua atenção, versículo 5. Nós não vamos ler, porque são muitos versículos. Você pode ler na sua casa o Salmo 78 todinho. Mas nós vamos pegar alguns princípios desse Salmo 78. Versículo 5 diz assim, ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que os transmitissem aos seus filhos. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel. Você sabe que existe processo pedagógico de todo tipo, né? Tem um aí que é assim, nada tem limite, nem professor, o professor não confronta ninguém. Escola, esqueci o nome dela. É uma filosofia da pedagogia. Deixa a criança desenvolver. Fizeram essas experiências. Todo líder, toda pessoa que tiver autoridade sobre essa criança é um problema. É um problema. Deixa ela desenvolver do jeito que ela quiser, que ela precisar. Eu conheço essa turma. Vocês conhecem também. É a filosofia que lá na frente vai
desdobrar e se tornará anarquistas. Qualquer figura de pessoa, de autoridade, ela é rejeitada. Mas aqui, no mundo social, se você observar isso e achar aquilo até interessante, você pode estar com algumas dificuldades. Mas o povo de Deus, o povo de Israel, decretou que eles não queriam obedecer à lei de Deus. Eles se posicionaram de maneira concreta que eles queriam ser igual aos outros povos, que não tem limite, não tem padrão, não tem referencial de certo e errado. E isso seduziu o povo de Israel. E olha o que nós vemos aqui, no versículo 5, diz que Deus estabeleceu testemunho e deu uma lei para que eles pudessem internalizar a lei e transmitir aos filhos. O propósito de Deus era: vocês vão ver a minha lei e vão aprender de mim e vão ensinar às suas futuras gerações. Esse era o propósito, o alvo que Deus colocou. E Ele ordenou essa mensagem, esse ponto aos pais. Mas nós sabemos que Israel apresentou muitas dificuldades. Versículo 6. A fim de que a nova geração os conhecesse, e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem, e por sua vez contassem aos seus. Deus está dizendo: só existe uma maneira dos seus filhos me temerem, se vocês se desdobrarem em ensinar as escrituras a eles. E tinha judeus piedosos, judeus que amarravam no braço filactérios, que ensinavam aos filhos porções da palavra de Deus sem ter o livro, citando as crianças de manhã, ao andar, ao trabalhar, ao dormir, citando as escrituras. Isso aconteceu. Mas o grande grupo de Israel abandonou a lei do Senhor. Não chegava à segunda geração. Teve gerações que os pais temiam a Deus e os filhos jamais buscaram o Senhor. E essa prática não foi porque os filhos foram rebeldes, é porque os pais foram negligentes, não aprenderam a amar a palavra do Senhor, e o resultado veio. E sabe o que aconteceu? A nação de Israel cada vez mais era advertida pelo Senhor. Deus sempre advertindo o perigo de se abandonar as escrituras, o perigo de deixar as escrituras de lado, a lei do Senhor revelada. Deus deu a Moisés a lei, Deus deu a Moisés a oportunidade de transmitir de maneira materializada a vontade de Deus. Deus levantou os profetas, Deus levantava maneiras do povo ouvir o que Deus desejava. E o que acontece? As famílias e os lares em Israel cada vez mais se distanciava de Deus. É interessante isso, irmãos. Uma das primeiras coisas que acontece com quem esfria na fé, ou esfria ou nunca teve fé, né? Tem que saber qual que é a questão. A primeira coisa, primeiro sinal, é abandonar a palavra de Deus, deixá-la empoeirada, saber que tem Deus, mas que não está nem um pouco aplicado em ouvir, em meditar na palavra de Deus. Esse é o primeiro aspecto do esfriamento espiritual. Qual é o segundo aspecto? O primeiro aspecto vem com poder, vem com força, tirando a palavra de Deus do seu coração. E o seu coração vai estar suscetível ao segundo passo. A partir do momento que você não tem a palavra, que o povo de Israel não tinha a palavra no coração, eles vão prestar culto quando eles achassem bem,
quando quisessem e quando fossem, fazia de qualquer maneira. Quando iam? E o segundo aspecto é, quem não guarda a palavra do Senhor e exercita nela, logo se distanciará do culto ao Senhor. É efeito imediato. O povo de Israel experimenta o Senhor chamando a sua atenção. Isaías 29, 13 a 16. Olha o que diz o profeta, Isaías 29, 13 a 16. O Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim com a sua boca, e com seus lábios me honram, mas o seu coração está o quê? Longe. Vamos ler essa parte B do versículo 13. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos. Entenderam aqui? Eu vou na igreja, assim pensava um judeu. Eu vou lá para ouvir alguma coisa. Quem é Zacarias? Quem é Joel? Quem é Obadias? Quem é Jeremias? Esse é um homem qualquer. É o que o texto está dizendo. O seu temor para comigo, Deus dizendo, consiste só em mandamentos ensinados por homens. Não há temor de dizer, Deus está falando conosco. Não há. É por isso que eles, inclusive, matavam os profetas, cerravam ao meio. Por quê? Porque esse é mais um tagarela que está no meio de Israel. E o que acontece? Que no versículo 14 diz assim: continuarei a fazer a obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, farei obra maravilhosa e um prodígio, de maneira que a sabedoria dos seus sábios será destruída, e o entendimento dos seus entendidos desaparecerá. Verso 15, vamos juntos? Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor. Ai dos que fazem as suas próprias obras às escuras e dizem: quem nos vê? Quem sabe o que estamos fazendo? Aqui no Brasil nós temos uma expressão muito conhecida na escola: finge de árvore quando o professor está falando. Poliana, você fala, o menino está viajando mais que tudo. Deus está dizendo isso para o povo. Vocês prestam atenção que parece que é verdade. E o povo de Israel fazia o quê? Mas como assim? Deus vai fazer alguma coisa? Deus está vendo o que está acontecendo no meu coração? Versículo agora 16 diz assim: como vocês invertem as coisas? Será que o oleiro é igual ao barro? Pode a obra dizer ao seu artífice: ele não me fez? Pode a coisa feita dizer do seu oleiro: ele não sabe nada? Deus está dizendo: eu conheço o que passa no íntimo do seu coração. Como é que você quer me enganar, povo de Israel? Como? E a palavra do Senhor nos apresenta que os filhos de Israel estão se distanciando da palavra de Deus. Salmo 78, verso 9. Olha o que diz o verso 9. Os filhos de Efraim, embora armados com arcos, prontos para uma batalha, bateram em retirada. Em qual dia? No dia do combate. Quem é Efraim? Efraim é a tribo mais importante até então no norte de Israel. Ela representa Israel. Deus está dizendo: Israel, vocês estão prontos para a batalha. Tem roupa, tem armamento, mas no dia do combate vocês cascam fora, porque vocês são fakes. Fake. Tem a estrutura, tem a aparência, mas não tem o mais importante,
a minha palavra. A palavra de Deus diz que eles batem, eles fogem. Por que eles fogem? É a pergunta. E a pergunta, eu percebo que a palavra de Deus nos apresenta um primeiro aspecto: não confiavam na aliança de Deus. Qual era a aliança? Só casa com essa turma daqui, hein? Nada de buscar mulher, marido em outro lugar. Não era assim que Deus falava para o povo de Israel? Amém? Não se misturem com outros povos, que a cultura deles vai distorcer de vocês. Não é assim? O que o povo fazia? O povo falava: nossa, mas eles têm uma cultura muito boa, eles têm conhecimento, eles têm tanta coisa. Deus chamou o povo de Israel a confiar na aliança que Ele estabeleceu. E qual é a aliança que Ele estabeleceu? Deus diz: eu quero fazer de vocês uma nação de sacerdotes. O que era uma nação de sacerdote? Depende, pastor. Se for sacerdote de Apocalipse capítulo 5, eu quero. Quem não quer? Amém? Vocês não querem também não? Eu quero. Mas ser sacerdote no meio do povo que tem outra cultura é diferente. Porque o sacerdote no meio do povo de Israel tinha que ter não só a roupa de sacerdote, não só a prática de sacerdote, mas amar o sacerdócio. O que era amar o sacerdócio? Era levar a Deus a sério. Era ver os povos pagãos, os povos vizinhos, e dizer assim: essas práticas não agradam ao Senhor. Eu rejeito pelo chamado que eu tenho de ser sacerdote do Senhor. E você acha que foi bem cumprido? A palavra de Deus nos apresenta várias vezes, que o povo de Israel não andava e não manifestava o chamado que recebeu. A palavra de Deus nos apresenta que essa manifestação era necessária a alguém que estava com a roupa de combate, que estava pronto, mas dizia: à nossa frente vai o Senhor, maior aquele que está comigo. Aí esse crente, lá do Antigo Testamento, lembrava da aliança e pensava: nós vamos vencer. Mas quando vinha as propostas dos povos vizinhos, tinha que fazer o quê? Lembrar: eu sou sacerdote do Senhor. Ser sacerdote para o povo de Israel era dizer não a tudo aquilo que não estava registrado na palavra de Deus. A palavra de Deus nos apresenta que o Senhor tem o propósito, tem o propósito de fazer uma nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas isso se manifesta a partir do momento que há confiança nessa aliança. Ninguém chega diante do Senhor no trono sem antes viver uma vida aqui aprendendo a amar a sua palavra. É um processo de caminhada de amor, dizendo: Senhor, me ajude a amá-lo cada dia. O reino de sacerdotes um dia se manifestará. Apocalipse capítulo 5, nós reinaremos com o Senhor. Um segundo aspecto: por que fugiram os efraimitas, o povo de Israel, do fronte? Admiravam o lucro desta vida. Essa vida que produz lucro? Produz, Tem gente que está assim, dizendo: nossa, quanto lucro eu estou ganhando. O povo de Israel via o antigo Egito e pensava: como é que era a cozinha do Egito? Vocês lembram disso? Mas que vontade de abandonar esse deserto e voltar lá para o Egito, porque aquele chefe de cozinha nada, eles eram escravos. E eles quiseram voltar ou não quiseram? Tiveram saudade dos melões, das cebolas ou não tiveram? Então isso seduzia o povo de Israel.
Isso seduzia o coração do povo de Israel. Essa sedução acontecia pela cozinha do Egito, pelas casas do Egito, né? Será que a Maria lá no Egito, lá que nós deixamos para trás, já acabou de construir a casa? Será que conseguiu já pagar o financiamento? Eles ficam pensando isso no deserto, né? Só pode. Os carros do Egito, nossa, os carros do Egito têm as rodas de alumínio. Vocês viram como que eles vieram rápido para tudo morrer no Mar Vermelho? Mas sabe como é o coração do homem, né? O que ele não tem, ele deseja. E tudo isso por falta dessa confiança, por falta dessa valorização da aliança de Deus com o seu povo. Agora eles admiram o lucro dos que não conhecem o chamado do Senhor. Admiram a casa, admiram os carros, admiram o emprego. Lá no Egito deve ter um emprego bom, hein? Nós já estamos aqui há 10 anos caminhando no deserto. Lá no Egito já ia ser auxiliar do escriba lá. Admiravam as mulheres. Mas aqui em Israel não tem mulher igual as filisteias, não. Então vai lá, infeliz, e casa com a filisteia. E o que acontecia? O povo de Deus era punido pelo amor gracioso de Deus. Quando esses manifestavam de fato arrependimento e voltavam, Deus agia com graça. Mas quando não, Deus observava bem o que acontecia nos seus corações. Não amaram os decretos de Deus. Deus estabelecia leis para que eles pudessem cada dia aprender de Deus. Abra comigo a sua Bíblia no Salmo 119. Por que Deus deixou a sua palavra? Para ela ser um livro, esse livro aqui agora está impresso, todo mundo tem, para ser deixado no Salmo. Como é que você sabe se a pessoa é cristão evangélico, mais ou menos, ou então cristão católico, mais ou menos? Que você vai abrir, ou melhor, você vai passar na casa dele, lá na estante, vai estar aberto em qual salmo? Para você que é evangélico, para eles é 90. Quem sabia disso? Porque a diferença dos livros tem um salmo, é o 90. A palavra de Deus não foi dada aos cristãos para ser amuleto. A palavra de Deus foi dada aos cristãos para que nós pudéssemos aprender dela e encontrar nela o quê? Vamos ver o que o salmista diz? Guardo a tua... Vamos juntos? Guardo... Salmo 119, 11. Vamos juntos. Guardo a tua palavra no meu coração, para não... Bendito és tu, Senhor. Ensina-me, com os lábios tenho narrado. Vamos juntos. Mas me alegro com o caminho... Do quê? Vamos voltar? Porque a gente está podendo estar lendo uma mentira, né, Sueli? Pode estar lendo uma mentira. Mas me alegro com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Verso 16, terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Amado irmão, amada irmã, saiba de uma coisa, a igreja cristã ficou séculos e séculos no obscurantismo, não tinha a palavra nas mãos, o povo de Deus era levado para um lado e para o outro. Era necessário declarar-se uma mudança, uma reforma na igreja cristã. O que aconteceu? Deus levantou homens, como John Hus. Quem já ouviu falar em John Hus? Como é que ele foi morto? Numa pira bem quente, porque dizia, eu não posso revogar o que creio, porque conheci por meio da palavra de Deus.
Amados irmãos, nós temos visto no povo de Israel um modelo terrível. A nação de Israel, ela serve de referência para nós tomarmos cuidado. Porque no meio do povo de Israel, nós encontramos o salmista dizendo: eu me alegro na tua presença, eu me alegro nos teus testemunhos, mais do que as riquezas. Tinha gente piedosa nessa época também. E por que o cristão tem que ter acesso à palavra de Deus? Ele tem que ter acesso, é por meio da palavra de Deus, que o Espírito de Deus coloca amor ao seu coração, ao Senhor da sua vida. Não é por outro meio. Sabe o que diz lá em Filipenses 2,13? Porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer. Quem realiza essa obra no seu coração não é o seu intelecto avançado. Quando você está de frente à palavra de Deus na sua semana, o Espírito de Deus visita o seu coração. O Espírito de Deus pode transformar a sua vida, avivar a sua vida e dizer assim a você: você não pode viver mais um dia sem meditar nesse livro. Versículo 22 do Salmo 78. Diz assim, versículo 22. Porque não creram em Deus, nem... Será que é isso mesmo? Está certo isso? O salmista está declarando que Deus não foi crido pelo povo de Israel, nem confiaram na sua salvação. Está certo isso? Mas Deus não tinha livrado o povo de Israel do Egito? Deus não livrou por meio a pés enxutos o mar vermelho? E agora o salmista diz, verso 22, porque não creram em Deus, tinham armadura de guerra, tinha preparativos, mas não tinha confiança verdadeira no Senhor. E olha o que diz o texto, versículo 32. Aí Deus continua no Salmo 78 dizendo: Ele fez chover maná, Ele deu a ordem a nuvens, verso 23, a cobri-los durante o dia, protegê-los à noite, e vai narrando. Aí chega no verso 32, vamos juntos mais uma vez. Apesar de tudo isso, continuaram a pecar e não creram nas maravilhas de Deus. O povo de Israel estava obstinado, e o texto nos apresenta que agora, esse contexto, ele é evidente, meus irmãos. O povo de Israel tinha que saber que a sua própria natureza era inimiga da sua fé. Nós temos alguns adversários: a nossa natureza, o mundo, que naquela época eram os egípcios, eram os povos vizinhos, e Satanás, que sempre trabalhou contra o povo de Deus. E o texto nos apresenta agora que esse povo, mesmo vendo tantas maravilhas, não confiaram o seu coração ao Senhor. E nós temos então Deus mostrando ao povo de Israel que esse povo desvirtuou da maneira sincera, verdadeira de se cultuar o Senhor. Rapidamente eu quero ler com os irmãos, só para você conhecer e também nós depois, em casa, lermos com mais atenção. 1 Reis, capítulo 12, abra sua Bíblia aí, 1 Reis, capítulo 12. Olha o que diz aí a palavra de Deus. 1 Reis 12, 25. Jeroboão, quem é Jeroboão? Rei. Ele viu o povo de Israel indo para Jerusalém cultuar, porque a nação já era dividida. Lado do norte, 10 tribos. Lado do sul, 2 tribos. Mas o culto a Deus era feito em Jerusalém, até então. Quando acontece agora esse momento que Jeroboão nota que o povo desce a Judá, desce a Jerusalém para cultuar, Jeroboão fica enciumado. Ele fala: o quê?
vai que eles ficam lá com Roboão, que é o rei do sul. Eu vou perder esse povo. Vamos fazer o seguinte, vamos levantar altares. Vamos ver o texto? Jeroboão edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali. Dali edificou Penuel. Então ele pensou, agora o reino voltará para a casa de Davi? E este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém? O coração deles se voltará para o Senhor deles, para Roboão, rei de Judá. Eles me matarão e voltarão para ele, o rei de Judá. Verso 28. Por isso, depois de se aconselhar, o rei fez o quê? 2 bezerros de ouro, e disse ao povo: basta de subir a Jerusalém, eis aqui os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês da terra do Egito. Pôs um em Betel e o outro em Dan, cada um para adorar o bezerro. Olha que o que esse rei fez. Ele coloca, a palavra é bezerros de ouro. A palavra de Deus nos apresenta que Jeroboão faz uma estratégia de enganar o povo de Israel. E o que o povo de Israel fez? Mais fácil mesmo. Para que ter que viajar lá para Jerusalém? Vamos cultuar em Dan. Vamos cultuar em Betel. Para quê? Pensando bem, ó o povo sem Bíblia, ó o povo sem Bíblia. Pensando bem, foi os bezerros que tiraram realmente o povo de Israel do Egito. Aí o povo não tem palavra de Deus nas mãos. O povo não tem temor à palavra de Deus. Ouve aqui, deixa para lá. O que eles fazem? Adotam a prática. E a nação de Israel foi destruída pelas invasões dos povos vizinhos, porque deixaram de cultuar ao Senhor conforme a palavra de Deus ensina. 2 Reis 17, 15 e 16 diz assim: rejeitaram os estatutos e a aliança de Deus. Rejeitaram a aliança que Deus tinha feito com os seus pais, e fizeram o que mais? 2 Reis 17, 15, agora o 16, 15 ainda, desprezaram as suas advertências. Desprezaram as suas advertências. Meus irmãos, Deus estava advertindo esse povo, e esse povo nem estavam nem um pouco atento à sua voz. Deixaram de guardar a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, e a palavra de Deus nos mostra que eles fizeram com que o próprio povo sofresse as consequências. Eu quero concluir essa mensagem hoje com algumas aplicações. Nós temos vivido um tempo onde a palavra de Deus tem sido banalizada nos nossos dias. Não é difícil uma igreja presbiteriana como a nossa passar, irmãos e irmãs, semanas sem pegar a palavra de Deus. Saiba uma coisa, você é um objeto, uma pessoa fácil para ser levada de um lado para o outro pelos falsos profetas que estão aí fora. Saiba de uma coisa, se nós não nos apegarmos à palavra de Deus e pedirmos que o Senhor nos ajude a amar a sua palavra, nós seremos enganados pelas nossas filosofias humanas e malignas. Nunca se viu uma sociedade tão depravada como a nossa. Adolescentes assim, ó. Temer o Senhor. Amar a palavra de Deus desde os 12 anos. Giovana. Porque os adolescentes hoje marcam sexo no 7º ano. Minhas alunas lá
Fico sabendo pelos professores que contam. Trocador de roupa, na Renner, na Riachuelo, os vizinhos ficam, você não fica com uma, tem que ficar com os dois lados, homem e mulher, é moda. Filosofias humanas. E você jovem, você pai, se não preparar o seu filho com as escrituras dia e noite, o seu filho será levado pela essa enxurrada que é o mundo aí fora. Fecha esse parêntese. Vamos voltar para a igreja? Vamos voltar para a igreja. A palavra de Deus diz que santifica-os na verdade. A tua palavra, nos nossos dias, há um abandono das escrituras. E as igrejas que anunciam palavras de homens, igrejas que as pessoas entram e ouvem a solução dos seus problemas aqui, dia e noite, resolvendo os problemas aqui, tentando ter o melhor emprego, tentando ter a cura física, tentando ter tudo que esse mundo oferece. Essas igrejas são atrativas. Quando os diáconos me ajudam com a criança, alguma irmã ajuda a criança para não ficar aqui dentro, tá? Acompanha lá, divino, vê o que está acontecendo, leva para uma professora, me ajude aí, por favor. A palavra de Deus nos apresenta que quando o mundo ele se manifesta dentro da igreja, é o perigo do povo de Deus abandonar as escrituras. E é muito interessante, irmãos. Há uma mensagem, olha, você vai ouvir uma palavra poderosa na sua vida, você vai ouvir uma palavra de prosperidade na sua história. Olha, você vai ser curado por essa semana. Olha, a sua vida vai ser mudada. Porque se você fizer 7 semanas, se você fizer isso e aquilo, Deus vai mudar a sua história. E essas igrejas, cada dia mais estão crescendo. Mas não se ouve nessas igrejas que a palavra de Deus tem que nos confrontar, tem que trazer ao nosso coração a ação do Espírito Santo por meio dessa palavra proclamada, que é: santifica-os. Jesus orando a Deus: santifica-os, Senhor, na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Não tem outra maneira do povo de Deus agradar a Deus se não passar pelas escrituras. Somente as escrituras hoje está abandonado pelas correntes de prosperidade, pelos coaches que são apresentados, por uma igreja acovardada, uma igreja anestesiada com esse mundo, uma igreja comprometida com bem-estar. Se tiver a cadeira boa, ar-condicionado, não estiver chovendo, talvez eu vou. A palavra de Deus tem apresentado que esses sinais apontam para um fim. E esse fim, assim como aconteceu com Israel, não é bom. A igreja do Senhor é chamada a dizer: Senhor, ajude-me a amar a tua palavra, que eu tenha sede de ouvir a tua voz. E sabe de uma coisa? Você não precisa de um pastor durante a sua semana para ouvir a voz de Deus. Uma das doutrinas da reforma é o sacerdócio universal de todos os crentes. Cada crente, pelo Espírito Santo, pode ler a palavra de Deus e Deus fala com você. Deus fala conosco, para que nós não negligenciemos as escrituras dentro das nossas casas. E se tem um aspecto da sola escritura, é que a igreja brasileira deixou de lado as escrituras há tempos. Sabe qual que é o perigo? O perigo tem adentrado as igrejas reformadas com outros aspectos, uma relação muito mais superficial, uma fé muito mais ligada à rotina eclesiástica. Olha, cuidado, hein?
A igreja tinha armadura. Aquele povo de Efraim tinha armadura, tinha flecha, mas na hora do combate, cascaram fora. Porque não tinha confiança que o Senhor era com eles. Ter confiança é adolescente saber, Deus tem um moço para mim, para ser o meu marido, para ser uma bênção na minha vida. Eu não preciso das ofertas deste mundo. Nós casados, o Senhor é a minha maior satisfação. O meu prazer está na sua presença. Cumprir os seus decretos é uma alegria da minha alma. Convido você a nós orarmos ao Senhor nesta noite. Convido você